seu capítulo 5, Apocalipse, seu capítulo 5, quero ler o versículo 5 e 6, enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar a Deus a minha gratidão, por mais essa oportunidade, que Ele me concede de poder ministrar a palavra dEle. Fico muito alegre, muito feliz quando recebo essas oportunidades, porque é muito bom falar de Jesus. Louvar a Deus também pela vida do meu pastor Ari, missionário Jô, pela confiança de poder estar pregando nessa noite. Como eu sempre digo, eu amo Jesus, gosto de Jesus, sou apaixonado por Jesus. E Deus, nesses últimos dias, tem falado muito ao meu coração em relação a esse assunto. E eu quero compartilhar um pouco daquilo que está no meu coração com a igreja nesta noite. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como sido morto. E ele tinha chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus, enviados sobre toda a terra. Versículo 7 diz assim: pois o tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Amém? Pode tomar seu assento. Na verdade, quem escreve esse livro é um dos 12 apóstolos, chamado por João. João, quando ele vai escrever esse livro, dos 12, ele é o único ainda apóstolo ou discípulo que ainda se encontra vivo sobre a terra. Todos os outros seus companheiros, todos os seus outros amigos já tinham sido martirizados, já tinham sido mortos. Então João, agora pastoreando na igreja de Éfeso, já bem velhinho, com os seus cabelos brancos, provavelmente com 75 a 80 anos de idade. Bem nesta época entra uma perseguição, e na verdade essa perseguição ela já existia na época dos discípulos e na época de João, quando um imperador romano, por nome de Domiciliano, nos anos 90, ele só aumentou essa perseguição. Ele, na verdade, falam-se que ele era muito inteligente, tinha vários planos, mas ele era um imperador mau, ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos, eles não aceitavam o cristianismo. E João, como o último apóstolo vivo, ele vai capturar João. O interessante é que João agora é capturado. A história vai nos dizer que quando João é capturado, esse homem vai fazer uma festa e vai chamar João. E João é o espetáculo ali naquele lugar. As histórias vão nos dizer que vão encher um tacho cheio de óleo fervendo, óleo quente. E eles pegam João e começam a mergulhar João naquele tacho de óleo fervendo, naquele tacho de óleo quente. Só que mergulhavam João, e quando levantava João, nem um fio só do seu cabelo se queimava. João saía intacto, e de repente abaixava João ali de novo, erguia João, e João estava intacto. E eles perceberam que não tinham como matar João. Então agora esse imperador vai pegar João e vai mandar João para uma ilha chamada Patmos, aonde eles mandavam os prisioneiros, aonde eles mandavam as pessoas, e ali essas pessoas elas morreriam. Só que o interessante é que em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, e João vai falar: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa
da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Na verdade, o imperador romano Domiciliano estava achando que era ele que estava mandando João para aquela ilha, mas mal sabia ele que ele só estava sendo um instrumento da parte de Deus para enviar João àquela ilha, para que a palavra do Senhor viesse ser revelada a João, e que João ia ver coisas inefáveis como ele nunca viu antes. Interessante é que tentaram matar João, mas ainda Deus tinha coisas a revelar àquele homem, ainda Deus tinha coisas a mostrar àquele homem. E em nome de Jesus Cristo, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração nessa noite. Você não vai morrer, você não vai parar, enquanto Deus não cumprir aquilo que Ele falou sobre a sua vida, aquilo que Ele determinou sobre a sua vida, aquilo que Ele quiser revelar sobre a sua vida. Pois bem, quando nós chega no capítulo 5, a Bíblia diz que agora João, ele está chorando. E ele chora. A Bíblia diz que João está ali prostrado, em prantos, e chorando, e chorando, e chorando. Só que, por que João está chorando? Qual é o motivo desse choro? A Bíblia vai dizer que João está diante de um livro, e esse livro ele está lacrado. E João chora porque ninguém conseguia abrir esse livro, ninguém era digno de abrir esse livro. E eu imagino João olhando, e João lembrando dos seus irmãos, lembrando de Pedro, lembrando de Tiago, lembrando de Paulo, e lembrando de todos os outros. E nenhum deles, por mais que morreram, foram torturados, martirizados, por amor a Cristo, se achava digno de abrir aquele livro, de abrir aquele livro. Então João, ele chorava e chorava muito. Só que de repente, enquanto João estava ali chorando, uma voz do lado chega e diz para ele: João, não chores. João, não chores. João, não chores. E o interessante é que, de repente, João talvez se lembra, porque na caminhada dele com Jesus na terra, ele ouviu tantas e tantas vezes, presbítero Washington, essa palavra: não chores. Não chores. A Bíblia diz que certa feita está vindo uma multidão num culto fúnebre. Jesus para aquela multidão, para aquele funeral, e Jesus vai dizer assim para aquela mulher de Naim: não chores. Ou talvez João agora ele se lembra quando ele entrou na casa de Jairo, toda a família ali, Jairo desesperado, a família chorando. Só que Jesus fala: não chores. Não chores. E da mesma forma que o mensageiro foi usado para falar para João naquele momento: João, não chores. Deus está usando esse mensageiro aqui nessa noite para dizer ao teu coração também: não chores. Não chores. João, naquele momento, ele estava chorando porque ele não entendia. João, naquele momento, estava chorando porque ele não estava vendo o quadro todo. João estava chorando naquele momento porque ele não sabia o que iria acontecer ali para frente. E muitas das vezes você está chorando, você está aqui nessa noite porque você não está vendo o quadro todo, o quadro por completo. Mas ali na frente, ele, na verdade, iria entender.
Na verdade, João, ele conviveu particularmente a vida inteira dele com Jesus, desde a sua adolescência. E na sua vida adulta já havia tendo experiências com o Espírito Santo. E João tinha experiência suficiente para perceber que ele era humano e que ele não conhecia o quadro geral e que ele não sabia o quadro de toda a história. Só que as circunstâncias, ela atinge ele. Só que ele não consegue enxergar. E o interessante é que João está ali chorando. João está chorando. E a palavra de Deus vai dizer que esse mesmo João, o mensageiro, vai dizer assim, porque ele não para só na palavra não chores. Ele vai dizer assim: eis aí o leão da tribo de Judá. Eis aí a raiz de Davi. E na verdade, quando o mensageiro ele fala, eis aí o leão da tribo de Judá, ele está dizendo para João está querendo fazer uma lembrança de Gênesis, capítulo 49, versículo 9 a 10, quando diz que Jacó ele faz uma promessa a seus filhos, e ele está dizendo agora para Judá: ó Judá, embora ainda você seja um leãozinho, ó Judá, embora ainda você seja um leãozinho, o cetro jamais se apartará da tua mão. O cetro jamais se apartará da sua mão. E na verdade, em Jerusalém, até hoje, na bandeira existe um leão, que é o leão da tribo de Judá. Só que ele não para só aí, ele também vai falar que vai fazer uma referência sobre Isaías capítulo 11, onde vai falar que sobre a raiz de Jessé. Ele vai falar que Isaías 11 fala: olha, vai vir um renovo, alguém que vem do tronco de Jessé, da raiz de Davi, e ele é o Messias. E na verdade essas duas profecias, elas se cumprem sobre Cristo Jesus, porque Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá, e Jesus Cristo, ele é a raiz da tribo de Davi. Ele é. Então essa promessa, ela se cumpre em Jesus. Só que esse Jesus, ele não é um Jesus que está mais morto. Esse Jesus não é um Jesus que está mais pendurado no madeiro. E o interessante é que quando o mensageiro ele diz: oi, eis aí o leão da tribo de Judá, eis aí a raiz da tribo de Davi, de repente, a hora que João ergue os seus olhos e ele vira para o trono, ele não vê de fato um leão. Ele não vê de fato um leão sobre o trono, mas ele vai ver um cordeiro. Ele vai ver um cordeiro no trono. E o interessante é que quando ele vê esse cordeiro, tem um detalhe muito interessante, que a Bíblia diz que o cordeiro, ele não está assentado. O cordeiro, ele não está assentado, mas o cordeiro está de pé no meio do trono. O cordeiro está de pé no meio do trono. Talvez João lembrando que ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Agora João ele vê o cordeiro de pé no meio do trono.
Meus irmãos, eu e você, nós precisamos parar com essa frescura de achar que o nosso Jesus Cristo ainda está pendurado no madeiro. Eu e você, nós precisamos parar de achar que o nosso Jesus Cristo está morto. Muito pelo contrário, o nosso Jesus, ele vive e ele está onde ele deveria estar. Ele está de pé no teu trono. Ele está de pé no teu trono. E não apenas isso, eu e você, nós precisamos parar com essa frescura de achar que as mãos de Jesus ainda estão pregadas. Muito pelo contrário, as mãos de Jesus estão livres. E as mãos de Jesus ainda cura. As mãos de Jesus ainda liberta. As mãos de Jesus ainda batiza. As mãos de Jesus ainda é poderosa para estender e resgatar alguém do fundo do poço. O meu Jesus, o seu Jesus, ele vive, e ele está sentado no teu alto e sublime trono, meus irmãos. Ele está sentado no teu alto e sublime trono. E a palavra de Deus vai nos dizer que João, ele vai usar a palavra cordeiro por 29 vezes, só no livro de Apocalipse. Só no livro de Apocalipse. Porém, esta palavra, quando ele usa para cordeiro no capítulo 5, é uma palavra diferente no grego de todas as outras que ele usa no Apocalipse, diferente de todas as outras que ele usa no Novo Testamento, e diferente da palavra que usa sobre o Antigo Testamento. Na verdade, quando ele usa a palavra cordeiro aqui, a palavra é aminon. E na verdade ele está fazendo um paralelo com Jeremias capítulo 11, versículo 19, que não fala de um ato de Jesus, mas vai falar do caráter de Cristo. Como um cordeiro que vai voluntariamente ao sacrifício, esticando o seu pescoço para ser morto. Na verdade, o que João está dizendo aqui, quando ele usa a palavra cordeiro, ele está dizendo assim: olha, o meu Cristo, o seu Cristo, o Cordeiro de Deus, não foram os romanos que tiraram sua vida. Olha, o Cordeiro de Deus não foram os judeus que tiraram a sua vida. Não, mas ele se entregou na cruz do Calvário voluntariamente por mim e por você. Sabe o que pendurou Jesus Cristo naquela cruz do Calvário? Sabe o que levou o Cordeiro de Deus a ser morto naquela cruz do Calvário? Foi o amor que ele sentia por mim e o amor que ele sentia por você. Foi o amor que ele sentia por mim. Foi o amor que ele sentia por você. E quando eu e você, nós começamos a olhar para isso, nós começamos a entender porque o mensageiro de Deus diz que ele é o leão. E começamos a entender porque ele diz que também é o cordeiro. E nesta hora, ao olhar para aquele cordeiro de pé, talvez João tivesse concordado com o apóstolo Paulo quando ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, que diz: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu arguilhão? Você não foi capaz de segurar o meu Cristo. Ele está vivo e ele está de pé no seu trono. Ele está vivo. O meu Cristo, o seu Cristo, ele está vivo. E ele está de pé. E ele está de pé. Na verdade, essa cena é o fim. É como se o filme... Quem aqui já assistiu o filme e de repente aparece uma cena no começo do filme que é o fim? É isso que está acontecendo. O que João está vendo é o fim de todas as coisas. Só que era necessário, para que entendesse o fim,
ele voltasse para o começo, como eu e você. Volta no começo do filme, o filme começa a falar sobre a história, para que a gente venha entender o fim de todas as coisas. E na verdade essa cena do cordeiro de pé, ela começa em Gênesis, capítulo 3. Quando vai falar que no jardim, que tinha uma mulher, um homem e uma serpente. Na verdade, Gênesis 3 é uma história de uma aliança quebrada, de um compromisso que se desliga e de consequências ao homem e à mulher. É a história de um jardim lacrado, aonde seus companheiros foram expulsos, em quem a entrada ela foi proibida. Um jardim que nós perdemos, todos nós que fomos criados em Adão, que fomos destituídos da glória de Deus, e o nosso destino e consequências foi a mesma de Adão, morte. Mas quando chega no capítulo 3, no seu versículo 15, ele deixa muito claro sobre uma promessa, e ele diz: olha, eu colocarei inimizade entre ti e a semente da mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, e da semente da mulher ferirá a cabeça, e tu ferirá o calcanhar. Na verdade, Deus estava fazendo uma promessa para aquela serpente, e a promessa que Deus estava fazendo era: olha, vai nascer alguém de uma mulher, e esse alguém que vai nascer, ele vai pisar sobre a sua cabeça, ele vai esmagar a sua cabeça, e você apenas ferirá o seu calcanhar. Na verdade, quando aí a gente vai ler na Bíblia, a gente vai ver que sempre houve guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente. Caim, por exemplo, semente da serpente, era fruto do pecado. Ele mata Abel, que era a semente da mulher. Porém, Abel não era o Messias. Agora a história vai dizer que a humanidade, ela se corrompe. E além da humanidade se corromper, a ponto de Deus mandar um dilúvio, sobra apenas uma família, a família de Noé, que é da semente da mulher. Assim a história vai prosseguindo sobre toda a Bíblia, a semente da mulher e a semente da serpente brigando. Porém, meus irmãos, a semente dessa mulher faria que a aliança, a semente desta mulher faria que a aliança que foi quebrada no jardim, ela fosse restituída. Se na verdade foi no jardim que do Getsemane, foi no jardim do Éden que a gente foi destituídos, fomos distanciados da glória de Deus, também foi no jardim do Getsemane, aonde eu e você, nós fomos reconciliados. Se o velho Adão nos perdeu no jardim, foi no jardim que o novo Adão, o Cristo Jesus, conquistou a minha vida e conquistou a sua vida novamente para Deus. Se no jardim Adão recebeu a ira de Deus, o castigo que lhe era merecido, no jardim do Getsemane, a palavra do Senhor nos diz que Jesus bebeu todo o cálice da ira pela minha vida e pela sua vida. Em si, Adão, eu e você fomos destituídos da glória de Deus. Hoje, em Cristo Jesus, eu e você, nós podemos ser ligados novamente. Podemos voltar a ter comunhão com Deus novamente.
E na verdade, essa semente da mulher prometida em Gênesis, ela começa a cumprir as suas profecias. E que ele seria filho de Abraão, para lembrar a promessa feita ao pai da fé, que todas as famílias da terra, a minha família, a sua família, a minha casa, a sua casa, seria bendita nele, em Cristo Jesus. A semente da mulher, que seria da descendência de Davi, para que a aliança feita com Davi, que é da linhagem do seu trono, seria eterno, e que o cetro jamais se apartaria dele. E o nosso Jesus é um Jesus que reina, é um Jesus que vive pelo século do século. O seu reino não tem começo, o seu reino não tem fim, o seu reino, ele é eterno. Havia feito também uma promessa a Moisés, que da semente da mulher nasceria um novo Moisés. E essa promessa, ela se cumpriu, que Deus iria tabernacular entre os homens, e Jesus Cristo, do ventre da mulher chamada Maria, habitou entre nós e tabernaculou entre nós, e Ele está nesta noite em nosso meio. Jesus Cristo, o Nazareno. Meus irmãos, é esse o Cristo, é esse o Cristo que está no trono, é esse o Cristo a quais os pais da fé, a quais os discípulos, a qual toda a Bíblia diz que as pessoas ficaram apaixonadas, vislumbradas, perderam tudo por causa deste Cristo, por causa deste Deus. E a pergunta que eu faço é: o que é que essas pessoas viram? O que é que essas pessoas contemplaram? O que é que essas pessoas até hoje veem? A Bíblia diz no Salmo 132, se eu não estou enganado, que Davi, tão apaixonado por Jesus que era, fala que ele não daria descanso às suas pálpebras, ele não daria descanso aos seus olhos, até que ele construísse um tabernáculo, até que ele construísse um templo, até que ele construísse um lugar para que a presença do Senhor habitasse. O que é que será que Abraão viu que fez ele abrir mão de tudo para seguir uma voz? Ou o que é que será que o apóstolo Paulo viu, meus irmãos? Que falou assim: eu considero tudo como perca, tudo como lixo, esterco, por causa da sublimidade de Cristo Jesus, por causa da beleza que há na face de Cristo Jesus. O que será que Pedro, João, Tiago, os discípulos do Senhor viram em Jesus naquele barco, que fizeram ele abrir mão das suas redes, abrir mão do seu serviço, por causa desse Jesus? O que será que esses nossos irmãos contemplam? O que será que os anjos do céu veem em Jesus, que os fazem se prostrar dia e noite, noite e dia, e declarar que Ele é santo, santo, santo? A Bíblia diz que Isaías, no seu capítulo 6, ele vê os querubins, e os querubins estão com 6 asas, com 2 cobriam as pernas, com 2 cobriam o corpo e com 2 o rosto, mas não fala que eles tinham olhos. Só que em Apocalipse, no seu capítulo 4, no seu versículo 8, vai falar dos mesmos querubins, vai falar que também eles tinham 6 asas, e essas asas cobriam as pernas, cobriam o corpo, cobriam o rosto. Só que também vai falar agora que esses querubins, eles tinham muitos e muitos olhos. E a pergunta que eu faço: sabe por que eles tinham muitos e muitos olhos, presbítero Tiago? Porque nem todos os olhos da terra são capazes de comparar, são capazes de contemplar a glória do Cristo, a glória do Cordeiro de Deus. O que será que eles veem?
O que será que eles veem que os fazem tentação? Meus irmãos, eu e você, nós precisamos parar de achar que o nosso Jesus é um gênio da lâmpada mágica, que vai fazer o que eu quero, que vai fazer o que eu quero, que vai fazer o que você quer. Não, o nosso Jesus, o que ele tinha que fazer na terra, ele já fez, na cruz do Calvário. Nós temos que parar de achar que o nosso Jesus é um gênio da lâmpada mágica. Faz isso, faz aquilo outro. Nós precisamos começar a nos prostrar diante dele e adorar ele pelo que ele é e não pelo que ele faz, porque ele já fez na minha vida. E se ele não fazer, ele não vai deixar de ser Deus. Muito pelo contrário, ainda ele vai continuar sendo Deus. Ainda ele vai continuar no seu trono. Ainda ele vai continuar sendo quem ele é. O nosso Jesus, o nosso mestre, o Cordeiro de Deus, o Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, urgentemente nesses dias, voltar o nosso coração ao Jesus, o Cristo. As nossas mensagens precisam ter mais Cristo. Os nossos hinos precisam ter mais Cristo. Como nós queremos levantar uma geração que seja apaixonada por Jesus, porque se fala sobre tudo, menos sobre aquilo que deve ser falado, sobre o Cristo, sobre o Jesus, sobre o Cristo. Mas eu creio que Deus vai levantar uma geração apaixonada. Eu creio que Deus vai levantar uma geração que ama Jesus. Eu creio que Deus vai levantar uma geração que vai parar com mimimi e vai buscar a face do meu Jesus, do Cordeiro de Deus, que não está mais morto, mas vive, reina e está onde deveria estar, assentado num alto e sublime trono. Amém? Se coloque de pé nessa noite.